Um incômodo que também pode acontecer após a realização da rinoplastia é o incômodo na região dos olhos. Então, para mim, isso é uma coisa muito fácil de ser entendida, porque o nariz está nas proximidades dos olhos e dos dentes. Então, como eu já expliquei, você pode ter um incômodo dentário, uma sensibilidade alterada para mais ou para menos, uma coisa mínima por algum tempinho, né? Geralmente aí 10 a 15 dias no máximo, nos dentes, né? Alteração dentária pela proximidade do nariz com os dentes, e pode também ter uma alteração ocular. Mas você imagina se a gente não avisa isso e você começa a ficar com o olho um pouco embaçado após a rinoplastia, o estresse que você vai ser submetido sem necessidade. Então é por isso que é importante deixar isso claro. Então, eu acho que é senso comum, né, que muitas pessoas já entenderam que após a rinoplastia você pode ficar com o olho roxo aqui na região, nas pálpebras inferiores, tá? Tem gente que acha que é hematoma, não, é equimose, é esse roxo da espessura da pele, de dentro da pele. É diferente de hematoma. Hematoma não é. Hematoma se parece com equimose, mas o sangue não está acumulado dentro da pele, tá? Entre a pele e a musculatura. E equimose você não precisa fazer nada, só aguardar e proteger do sol. Mas o hematoma você tem que drenar. Eu nunca tive hematoma, em 33 anos pós-rinoplastia, tá certo? Bom, então fora a equimose, que todo mundo já sabe que é uma alteração na região dos olhos, que pode acontecer após a rinoplastia, outra coisa que pode acontecer é edema de conjuntiva. A mucosa conjuntival, né, é uma mucosa muito fina, que ela recobre o globo ocular, né? E aí você pode ter, por alteração de drenagem, um espessamento dessa mucosa. É parecido com o pterídeo, né? Se for para poder fazer uma analogia, pterídeo, para quem sabe o que é, fica mais fácil de entender o que seria, né, um edema da mucosa conjuntival, né? É uma irregularidade da superfície do olho. E essa irregularidade, ela pode deixar a visão um pouco embaçada, assim, nada demais, muito pouquinho, sabe? Igual quando a gente, às vezes, assim, do nada, sente que um lado está mais embaçado do que o outro, principalmente de manhã. Eu pelo menos tenho isso, espero que seja normal, porque sempre regride, né? É uma coisa fugaz. Então, além de você ficar com irregularidade do relevo da superfície do olho, né, você pode também ter um leve embaçamento, uma leve dificuldade para poder enxergar, mas uma coisa muito mínima também. E eu também nunca tive nenhuma alteração séria pós-rinoplastia, no que se refere à região ocular, nos 33 anos que eu faço esse tipo de cirurgia. Então, relaxa, isso não é nada demais, tá? Também, logo quando você acorda da rinoplastia, de toda cirurgia de face, na verdade, né, a gente pode sentir a visão um pouco borrada, porque os médicos costumam colocar pomada dentro do seu olho. Existe a pomada que é o Regencel, que é a mais moderna, que ela é transparente, então você não fica com a visão assim borrada quando você acorda da rinoplastia, não. Mas existem pomadas mais antigas, que existem em alguns hospitais ainda, Epitesan, por exemplo, que você coloca e ele é meio amarelado, então a pessoa acorda e fica com a sensação de que a visão está meio borrada. Quando a gente usa Epitesan, eu tomo cuidado de sempre lavar os olhos do paciente antes de acordá-lo, para que ele não tenha esse tipo de incômodo. Mas mesmo assim, às vezes a gente pode lavar com todo capricho e ainda ficar um pouquinho de Epitesan, que deixa a visão assim, um pouco mais borrada. Mas é uma coisa que não tem perigo nenhum, é fugaz, né? E no final do dia da cirurgia, o lacrimejamento já limpou esse excesso de pomada e você já volta a enxergar normalmente, sem aquela visão um pouco embaçadinha, sabe?
Falando mais sobre os incômodos pós-rinoplastia que podem acometer a região dos olhos, eu já falei do edema de conjuntiva, né? Que é aquela irregularidade da superfície do globo ocular que parece um pterídeo e que pode despertar curiosidade, né? E pode também deixar a visão um pouco embaçada por alguns dias, mas sempre volta ao normal. Em alguns casos mais extremos, pode acontecer de formar um sangramento subconjuntival. Então, além do edema, que é tipo assim uma superfície meio irregular, como se fosse a superfície de uma couve-flor meio amarelada aqui dentro do olho, além desse edema conjuntival, você pode ter uma hemorragia subconjuntival, né? Você ficar com partes dos olhos meio vermelhas, tá certo? Não se assuste nem um pouco com isso. Isso acontece rarissimamente, assim, uma vez na vida e outra na morte. Mas pode acontecer, é bom que você saiba para que você não se assuste, né? Ainda mais porque, às vezes, você não tem essa hemorragia subconjuntival logo quando você acorda e nem quando você ainda está no hospital esperando pela alta. Então, normalmente o médico vai te dar a alta, não tem nada no teu olho, e ele te manda para casa e você tem essa hemorragia subconjuntival em casa. Porque se fosse no hospital, o médico visse, ele prontamente diria para você do que se trata para que você não se preocupasse. Mas muitas vezes isso acontece em casa. Você vai para casa, né? Fica com o olho meio vermelho em casa, você se assusta com isso e entra em contato com o médico, mas até às vezes falar com o médico demora um tempinho de estresse. Então, se acontecer do olho ficar vermelho, hemorragia subconjuntival, é uma hemorragia mínima, não é nada de vultuoso de jeito nenhum, sempre recupera, pode ficar tranquilo, é só aguardar, o próprio corpo vai absorvendo aquele sangramento, tá bom? Então não precisa estressar com isso não.